Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com o profissional. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a carreira de escrivão da Polícia Civil do Sergipe e para isso a gente recebe uma escrivã que trabalha atualmente em Aracaju. O nome dela é Jéssica Calasta. Então, Jéssica, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, Ana Luísa. É um prazer falar com vocês. Bom, Jéssica, para a gente começar, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você. Você é de Aracaju mesmo? Há quanto tempo você trabalha na Polícia Civil? Eu sou do interior do estado de Sergipe, da cidade de Itabaiana, e passei no concurso da Polícia Civil em 2015. Tomei posse em 2016 e trabalhei em algumas delegacias do interior do estado. A exemplo da cidade de Itabaiana, né, minha terra natal, Nossa Senhora das Dores e Itabaianinha. Eu só vim trabalhar na capital depois de 10 meses atuando no interior. Até que foi rapidinho, então. 10 meses já conseguiu ir para a capital. Foi porque logo que eu entrei na polícia, acabou havendo esse processo de remoção para a capital. E, a princípio, a primeira coisa que se observa é o tempo de serviço na instituição. Só que o policial ele precisa se inscrever para concorrer a essa vaga. Quando eu me inscrevi, poucas pessoas mais antigas haviam também realizado essa inscrição no processo. Então, nesse processo seletivo, acabou que eu consegui galgar uma vaga e vim trabalhar na região da capital, na região metropolitana. Fui trabalhar em Nossa Senhora do Socorro e depois vim, de fato, para a capital, para Aracaju, onde estou até hoje, lotada no departamento de narcóticos. Ah, muito legal. Então, hoje em dia você trabalha em uma especializada, né? Essas de interior, elas são chamadas de clínica geral, é isso? Vocês atendem todo tipo de situação. Exatamente. Quando passei no interior, eu acho que é fundamental o policial, assim que ingressa, passar no interior. Eu fui trabalhar em delegacias municipais. Nessas delegacias, a gente atende todos os tipos de demanda, desde demandas que às vezes não são de atuação da Polícia Civil, mas são conflitos sociais que acabam sendo levados pela população à delegacia na busca de uma mediação daquele conflito, até os mais variados tipos de crime. Os mais comuns hoje nas grandes capitais, né? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida e tráfico de droga, que também estão atualmente muito fortes no interior, né? Hoje em dia, a gente não tem mais essa diferença de encontrar os crimes só em uma localidade, e aí lá a gente recebia todo tipo de demanda. E depois eu consegui, nessa remoção, vir para a capital trabalhar em uma unidade que trabalha única e exclusivamente com o tráfico de drogas. Mas no interior a gente atende todas as demandas sem descrição. E isso é fundamental para a formação do profissional. E, Jéssica, o que te levou então a ser escrivã de polícia? Teve alguém que te inspirou? Ainda na época da faculdade, eu já tinha uma certa paixãozinha pela polícia, né? Eu sempre quis atuar na área policial. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Delegacia Regional de Itabaiana, que as delegacias regionais já são as delegacias de maior porte, onde dentro dessas delegacias há divisão, sim, de equipes que vão trabalhar com determinados tipos de crimes. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas equipes da Polícia Civil que, de fato, me inspiraram muito. Alguns delegados, alguns colegas agentes e escrivães, que hoje são meus colegas, mas na época foram fonte de inspiração e de motivação, porque eles me incentivavam muito a estudar para seguir na carreira. E por que você escolheu então, entre as carreiras policiais, a de escrivão? Eu realizei o concurso para as duas carreiras, mas eu costumo dizer que o escrivão é o grande protetor da investigação criminal, porque desde o atendimento da população que às vezes chega na delegacia para notificar algum crime que está acontecendo, até a cadeia de custódia, tudo que se refere à investigação está também atrelado ao escrivão. Ele vai acompanhar o delegado nas oitivas, ele vai ser o fiel protetor de todos aqueles documentos, tudo que é de cartorário dentro da delegacia, tudo da custódia, é de responsabilidade dele. Então, eu acho que essa função, esse papel social de você ser responsável por resguardar tanta responsabilidade é algo muito digno. Foi por isso que eu escolhi ser escrivã de polícia. E falando da Polícia Civil em si, da instituição, qual que você acredita que é o papel para a sociedade, a importância? É engraçado porque muitas vezes a nossa importância para a sociedade foge às nossas atribuições, como eu falei lá no começo. A delegacia, ela é uma clínica geral. A delegacia, às vezes, é o local em que a pessoa vai simplesmente desabafar e não tão somente lá notificar um crime, porque muitas vezes a gente atende pessoas que diz que não quer que aquela pessoa seja punida.
quer somente que a gente converse com aquela outra pessoa e tente de alguma forma mais gentil, uma forma não tão inquisitiva, resolva aquele problema. Então, a delegacia é um local de acolhimento, apesar de muitas pessoas terem receio ainda de ir a uma delegacia. Algumas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, mas eu nunca fui a uma delegacia, como se fosse algo ruim. Eu digo, mas eu vou todos os dias, eu vou trabalhar, eu vou acolher as pessoas. E nem todo mundo tem essa visão do papel social da polícia, que não é somente punitivo, não é o tempo todo inquisitório, muito pelo contrário. A gente faz um papel de acolhimento que só quem chega lá vai perceber. Porque às vezes é uma mãe que perdeu um filho e chega lá não para apontar autores, mas porque precisa de uma guia para ir liberar aquele corpo. E a gente pode ser a primeira pessoa a dar um abraço, a tentar acalentar aquele ser humano. Então, vai muito além do que as pessoas imaginam. Não é apenas você portar uma arma de fogo e ser o braço armado do Estado. Muitas vezes, até para conseguir informações, você precisa acolher as pessoas. A função social da Polícia Civil é incrível, mas somente no dia a dia você vai ter noção de todas as particularidades. Porque se eu ficasse aqui o dia inteiro lhe falando de todas as experiências que eu tive enquanto estava no interior, e até mesmo aqui no Departamento de Narcóticos, não ia dar para lhe explicar. Só para você ter ideia, é uma frase que eu trago comigo até hoje. Uma vez uma mulher que estava passando por um problema muito sério com um ex, né, dela, uma pessoa com quem ela se relacionou, depois que aquela pessoa foi presa, ela chegou para mim e falou: Jéssica, é como se eu estivesse morrendo afogada. E agora eu estou respirando porque você me salvou. E eu não fiz nada além da minha função, mas o atendimento acolhedor que eu dei a ela fez diferença. Não foi somente a prisão daquele rapaz, foi esse acolhimento que a gente pode fazer. E isso pode render muitos frutos, porque mais adiante aquela pessoa pode continuar colaborando com o trabalho da polícia, porque sem a sociedade a gente também não consegue trabalhar. É fantástico, eu sou apaixonada. Dá para perceber nitidamente. E agora falando então dessa parte que você citou de acolher o próximo, você acha que ser mulher na polícia, isso te ajuda, essa sensibilidade feminina? Eu acho que sim, porque muitas vezes as pessoas têm mais facilidade em se abrir com uma mulher. Não somente as mulheres, às vezes até os homens. E principalmente quando a gente faz atendimento com criança, porque infelizmente a gente tem que atuar, né, nos crimes contra os vulneráveis, eles ocorrem muitas vezes. Ser mulher na polícia é trazer, às vezes, um toque a mais, não só de organização, mas um toque a mais de sensibilidade. Não que os homens não tenham, longe de mim falar isso. Mas muitas vezes faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, porque é como se as pessoas não tivessem medo de ser julgadas por nós, como se nós mulheres pudéssemos entender melhor aquele ser humano que está ali do outro lado. Eu acho que a gente tem mais facilidade em quebrar o gelo. Então, eu acho que isso sim ajuda muito. E por sinal, a gente estava comentando um pouco antes dessa entrevista que você é mãe, né? Acabou de ter um Isso. filhinho, está inclusive em licença maternidade. Como que foi esse processo, então? Foi fantástico, porque eu sempre, desde que eu entrei no DENARC, eu não me limitei a trabalhar como escrivã, pelo contrário. E até uma peculiaridade aqui em Sergipe. Eu não sei se todo mundo sabe, é até bom tocar nesse assunto. Aqui em Sergipe, na ausência, por exemplo, eu sou escrivã, na ausência de um agente, por determinação do delegado, eu devo, não só posso, eu devo realizar a função de agente. E muitas vezes no departamento de narcóticos isso aconteceu. Eu tive esse privilégio, essa oportunidade de atuar também nas ruas e aprender muito, porque a rua é uma universidade, não é mais uma escola, né? Lá no departamento de narcóticos foi fantástico, porque assim que eu descobri que estava grávida e comuniquei ao meu chefe, ele disse: olha, a partir de agora, para a sua segurança, você vai permanecer somente no cartório. E o cartório tem essa peculiaridade onde a gente tem muito mais contato com as pessoas de uma maneira mais leve, mais sutil, mais agradável. Eu acho que não há, de certa forma, não que não exista preconceito, às vezes existe preconceito pelo fato da gente ser mulher. Eu já passei por isso na rua. Às vezes a gente fala e precisa ter um tom um pouco mais forte para se fazer compreendida.
mas no cartório eu acho que eu pude retomar esse contato com o ser humano, que como eu estava há muito tempo trabalhando na rua, fazendo as atividades de inteligência, às vezes a gente não tem tanta oportunidade de vivenciar isso. E de volta ao cartório eu pude. E é muito tranquilo, não temos nada o que reclamar. Eu acho que aqui em Sergipe sempre a Polícia Civil olha para a gente de acordo com as nossas necessidades. E é até uma peculiaridade do trabalho, da atividade da Polícia Judiciária. Há espaço para todos os perfis de pessoas, em todas as especializadas. A gente pode desenvolver várias atividades a depender do momento que a gente esteja vivendo. Então, enquanto eu estava grávida, eu passei a desenvolver uma atividade mais tranquila, onde eu não fosse tão exposta a qualquer tipo de perigo. Quando eu retornar agora, pretendo voltar para a atividade que eu mais gosto, que é a atividade de investigação mesmo, mas não me furto jamais em atuar enquanto escrivã, sendo responsável por toda aquela cadeia que existe dentro da delegacia, porque eu acho que, na verdade, a gente não pode dizer qual é o trabalho mais importante, todos são muito importantes, e o bom profissional, ele tem que estar pronto, ele tem que estar preparado para atuar onde ele seja demandado, porque só assim a gente consegue prestar um serviço efetivo para a sociedade, a gente não pode se limitar. E como que é feita essa preparação, então? Vocês têm o curso de formação. Quanto tempo dura, mais ou menos? O meu curso de formação durou 3 meses, foi realizado em tempo semi-integral na Academia de Polícia. A gente tinha aulas normalmente manhã e tarde, às vezes essas aulas se estendiam para o período noturno. Eram aulas divididas entre teóricas e práticas. Nas teóricas, a gente tinha tudo que a gente já sabe que precisa um policial ter embasamento na parte de direito. Tivemos também a oportunidade de aprender sobre as práticas cartorárias, no meu caso, que fiz o curso especificamente de escrivão. E o pessoal que fez o curso de agente já teve mais atividades, né, mais aulas relacionadas à investigação criminal. Houve essa diferenciação porque a carga horária, de fato, precisa atender algumas limitações. E aí, na parte física, a gente tinha aulas de educação física, aulas de defesa pessoal e manuseio e emprego de arma de fogo, que eu costumo dizer sempre que, apesar de ser escrivã, né, sendo também escrivã, a gente não pode se furtar da importância de saber operar todo o nosso material de trabalho. E a arma de fogo é o nosso material principal. Obviamente que a gente prefere não ter que usá-la, mas, havendo a necessidade, a gente precisa estar pronto para fazer a nossa proteção, a proteção dos nossos colegas e de toda a sociedade. Então, foi dividido assim, aulas teóricas e aulas práticas. Ao final desses 3 meses, a gente realizou uma prova teórica, contemplando todo o conteúdo do curso de formação, e uma prova prática que consistia apenas no emprego da arma de fogo, que era realizar disparos a 7 metros. E, se não me falha a memória, realizar 10 disparos e acertar pelo menos 6 do alvo, para ser considerado apto. Foi assim que transcorreu o nosso curso. E qual que é a arma que a Polícia Civil do Sergipe disponibiliza para vocês? É acautelada para a gente uma pistola de calibre .40. Todo policial, quando ingressa na Polícia Civil, tem acautelado para si uma pistola calibre .40 e um colete, né, de proteção balística. Contudo, nas delegacias, o policial vai ter contato com outras armas de fogo, para as quais também está habilitado o uso, porque aprendeu esse uso também no curso de formação policial. Então, você pode encontrar desde espingarda calibre 12, fuzil 5.56, 7.62, carabina .40, carabina .30. Existem essas outras armas que, por serem armas longas, normalmente ficam na custódia das delegacias, não é cautelada diretamente para o policial e, a depender da demanda, realiza a cautela ali rápida daquele material para que ele seja empregado em alguma operação. Mas, em regra, é somente uma pistola, um par de algemas e um colete de proteção balística. E vocês não andam fardados, né? Por quê? Como a nossa atividade é atividade de investigação, a gente atua depois que o crime já aconteceu, na busca da elucidação daqueles fatos, o ideal é que a gente não seja percebido. Esse é o motivo pelo qual a gente, em regra, não usa fardamento. A gente costuma usar farda, como eu estou usando aqui uma blusa da Polícia Civil, quando a gente vai representar a instituição em algum evento ou quando a gente vai realizar uma operação policial.
porque na operação policial é, inclusive, primordial que todos que estejam ao redor saibam que ali está acontecendo uma operação, para que não ocorra o fogo amigo, porque se a gente não estiver assim, pode acontecer de, por exemplo, a polícia militar passar ali e imaginar que não que é uma operação policial, mas que sejam pessoas praticando crimes, né? Pessoas armadas praticando crimes. Então, por esse motivo, para que a gente não seja percebido enquanto a gente observa as pessoas e as práticas criminosas, a gente não tem o hábito de usar uma vestimenta característica, um fardamento. A gente deixa esse fardamento resguardado para os momentos de operação policial ou para eventos específicos. Jéssica, agora falando da estrutura da Polícia Civil aí no Sergipe, como é trabalhar aí no Sergipe, no estado, tanto a estrutura física como geográfica também? Com relação à estrutura geográfica, nós temos uma vantagem por sermos um estado muito pequeno. Nós estamos aqui hoje na capital, mas se eu fosse lotada, por exemplo, em Canidé de São Francisco, que é uma das cidades talvez a mais distante, né, da capital, eu estaria a 2 horas da capital. Então, geograficamente falando, é muito tranquilo. E com relação à estrutura física, nem todas as delegacias têm a mesma estrutura física. Porque, por exemplo, o departamento de narcóticos, às vezes, consegue, pela tipicidade, parceria, vamos dizer assim, receber recursos do governo federal, enquanto outras delegacias não. Mas no que tange à estrutura, né, de responsabilidade do governo estadual, eu acredito que a Secretaria de Segurança Pública tenha feito, dentro das suas limitações, o que pode de melhor. Porque desde que eu entrei na Polícia Civil, né, nós estamos vivendo aqui em Sergipe uma gestão fiscal, uma crise fiscal, vamos dizer assim, né? O Estado não anda muito bem no setor econômico. Então, eu acho que a estrutura física não está tão boa quanto a gente gostaria, mas está dentro dos limites do que o governo pode fazer hoje. Nós temos muita diferença das delegacias municipais para as regionais, porque justamente as delegacias regionais foram delegacias construídas com recursos do governo federal. E os departamentos especializados têm essas vantagens, vamos dizer assim, de receber também esses recursos. As delegacias municipais não, ficam somente a cargo mesmo dos recursos estaduais, e aí fica mais difícil dar a mesma atenção com relação à estrutura física. Mas eu acredito que esteja contente por enquanto. E a escala de trabalho, como que funciona? Vocês trabalham com plantões? É permitido fazer hora extra? Sim, nós temos aqui a jornada de 36 horas semanais. E existe uma certa diferença entre quem trabalha no interior e quem trabalha na capital. Por quê? Porque no interior, as pessoas já trabalham 8 horas seguidas. Não foi possível estabelecer um outro tipo de atendimento de acordo com a demanda característica do interior. Na capital, nós trabalhamos, em regra, né, o atendimento ao público nas delegacias ocorre de 7 a 1. Nas delegacias plantonistas, que são responsáveis única e exclusivamente por receber os procedimentos, né, flagranciais, né, essas delegacias, elas não fecham em momento algum, elas funcionam de 24 horas. Então, nessas delegacias plantonistas, e existem algumas no interior também, situadas sempre nas delegacias regionais, existem escalas, em que às vezes o policial trabalha 12 horas e folga 24, ou trabalha 24, folga 36, depende muito de como está sendo formatada a escala naquele momento, a depender bastante da demanda, porque às vezes quando tem evento festivo, por exemplo, muda porque precisa dar mais atenção àquela localidade em razão daquele evento que está ocorrendo. Mas as delegacias, em regra, na capital, atuam assim, atendimento ao público de 7 a 1. Contudo, isso é uma restrição às delegacias metropolitanas, porque, por exemplo, nas delegacias especializadas, mesmo após as 13 horas, a gente não tem como deixar de trabalhar. Porque o tráfego, por exemplo, ele não tem hora, ele acontece todos os dias, a qualquer momento. Então, nas delegacias especializadas, nós temos ainda escalas internas e também plantões de sobreaviso, onde mesmo estando em casa, isso já aconteceu diversas vezes, eu fico de sobreaviso, e aí mesmo sábado, domingo, feriados, eu posso ser demandada para, de repente, por exemplo, fazer uma barreira policial, em alguma das rodovias do estado, porque a gente recebeu a informação de que está chegando um carregamento de drogas. Isso pode acontecer 4 da tarde, 2 da manhã, a qualquer momento. E em razão desse trabalho extraordinário, o policial pode sim receber hora extra, né? Uma retribuição por esse serviço trabalhado, prestado,
E também, às vezes, a depender da demanda das delegacias plantonistas, são colocados, além da escala fixa, policiais para fazer esse atendimento, esse trabalho extraordinário. E aí é feito também esse pagamento. E a remuneração, então? Qual que é a remuneração inicial de um escrivão de polícia civil aí no Sergipe? Tanto a agente como o escrivão, na categoria, na classe substituto, recebe inicialmente R$ 4.500. E tem benefícios? O pagamento aqui é feito por subsídio, então a gente não pode receber, por exemplo, adicional de periculosidade, trabalho noturno, essas coisas. O único acréscimo que pode ser feito ao agente e ao escrivão é justamente pela hora extra trabalhada, pelo serviço extraordinário. Você falou então que pode ser chamada a qualquer momento quando está de sobreaviso. Você considera uma profissão perigosa? É inerente à atividade policial o perigo, não tem para onde correr. Mesmo que eu estivesse trabalhando em uma delegacia que funcionasse apenas das 7 às 13 horas, às vezes a delegacia tem custódia de preso, não tem para onde correr. Quem trabalha com crime tem que estar ciente de que a sua vida, o tempo inteiro, corre algum perigo. E mudou alguma coisa na sua cabeça depois de ter sido mãe? Mudou muita coisa, porque antes eu me preocupava apenas em fazer um bom trabalho. E hoje eu já observo que eu vou, de certa maneira, me preocupar também em voltar para casa. Às vezes eu me dedicava de uma maneira que criava conflitos, inclusive na minha família, porque as pessoas sempre acharam que eu me dedicava demais ao meu trabalho, porque de fato o meu trabalho era não só o meu hobby, não só a minha responsabilidade. O meu trabalho era quase tudo para mim, sabe? Não tinha nada que eu amasse tanto quanto o meu trabalho e a minha família. Só que eu achava que a minha família sempre podia esperar. E hoje, sendo mãe, eu não sei se eu vou conseguir me dedicar dessa forma, porque eu não sei se meu filho vai esperar. Meu filho vai crescer e eu não sei se eu vou voltar para casa. E se eu não voltar para casa, quem vai cuidar dele, né? Eu tenho essa preocupação hoje já, sabe? E aí eu já me pergunto se eu vou continuar me dedicando da mesma forma. E é um conflito interno para mim, porque eu acho que é a obrigação do servidor público, sim, se doar. O nome já diz servidor, é para servir. Se não for para servir, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho esse dilema hoje. Não sei como é que vai funcionar quando eu voltar. Vocês têm algum tipo de amparo psicológico na delegacia? Na delegacia especificamente, não. Pelo menos não aonde eu trabalho. Contudo, no departamento de atendimento a grupos vulneráveis, existe sim. E para o policial, hoje, a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza, né, um setor exclusivamente para fazer esse atendimento psicossocial, né, e cuidar da saúde mental dos policiais. Já existe sim aqui em Sergipe. Teve alguma situação que te marcou durante esse tempo trabalhando aí no Sergipe? Várias, mas a que mais me marcou foi quando a mulher que estava sendo vítima, né, daquele rapaz que foi seu ex-namorado, ela me disse que era como se ela estivesse se afogando e a partir de agora ela estava respirando porque eu tinha salvado. Essa foi a mais marcante da minha vida, com certeza. E que marcou positivamente, porque algumas histórias às vezes marcam de maneira triste, né? Porque o meu primeiro local de crime, né, assim que eu entrei na polícia, foi de um homicídio onde foi vitimado um rapaz que tinha um irmão gêmeo. E a mãe daquele rapaz, ela foi atendida por mim, né? Recebeu um acolhimento, que eu acho que é fundamental naquele momento. E ela meio que se vinculou a mim de uma maneira que foi muito difícil para mim me desvencilhar dela, porque ela depositava todas as esperanças dela em mim, mas eu sou um ser humano. Não só eu, como qualquer policial, a gente tem limitações. A gente conseguiu tão logo, acho que com um pouco mais de 30 dias, prender o autor do homicídio. Mas o autor jamais relatou que fosse um crime de mando, e ela acreditava que fosse um crime de mando. Então, ela tentava fazer com que eu me interessasse para continuar em busca do suposto mandante. Mas a gente não tinha mais para onde ir. Tudo que estava ao nosso alcance a gente já tinha feito. Então, algumas marcam de maneira muito positiva, são histórias que a gente traz com carinho. Outras a gente marca com tristeza, porque fica a dúvida também para a gente e a necessidade, às vezes, de corresponder que a gente não consegue mais.
É um pouco frustrante em alguns momentos, mas a gente tem que ir se equilibrando, porque é inerente da atividade. A gente não vai conseguir responder o tempo inteiro como a gente gostaria. O que importa é a gente continuar tentando. A carreira de escrivão em si tem que gostar de trabalhar com o público, então, tem bastante contato. Sim, tem muito contato, porque quando a gente está na delegacia metropolitana ou nas delegacias do interior, a gente já de cara está ali responsável por receber praticamente todo mundo que vai ali fazer o registro das ocorrências. E mesmo nas especializadas, todas as vezes que o delegado vai fazer uma oitiva, seja de uma testemunha, seja de um investigado, seja lá de quem for, a gente está ali do lado acompanhando, atendendo. Muitas vezes a gente precisa, inclusive, atender os colegas de outras delegacias para resolver demandas administrativas referentes à custódia, para atender também as demandas do judiciário referentes à custódia, a cotas. Então, a gente está o tempo todo, em regra, em atendimento e em contato com pessoas, seja das outras unidades policiais, inclusive de outras instituições, né, da Polícia Militar, das guardas municipais, seja atendendo a sociedade civil como um todo. Jéssica, agora a gente está caminhando para o fim dessa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um convite para quem está estudando e deseja fazer parte, então, da Polícia Civil do Sergipe. A Polícia Civil de Sergipe, ela é muito respeitada em todo o país, porque graças aos esforços de todos os policiais, agentes, escrivães e delegados, nós temos aqui números fantásticos. Quem vier para a Polícia Civil de Sergipe vai ter a oportunidade de atuar numa polícia muito dedicada, que está o tempo inteiro se preocupando, não só com o ser humano que está vindo nos procurar para pedir ajuda, quanto com os nossos colegas. Nós temos aqui, por exemplo, até o ano passado, você vê os nossos números, nós não temos relatos de estouro de cash, por exemplo, porque os próprios bandidos, né, relataram, às vezes a gente tem a oportunidade de ouvir o que eles estão falando, né, mesmo? Relataram que não era bom vir para Sergipe, não, porque a Polícia Civil daqui é muito atuante, e toda vez que eles viam para cá fazer os estouros de cash, né, fazer os assaltos a banco, eles perdiam tudo. Muitas vezes saíam no prejuízo, né, porque nem sempre eles conseguem fugir. Então, eu acho que quem quiser vir para cá vai aprender muito, vai ter a oportunidade de estar em uma polícia onde você pode aprender desde os crimes mais simples até os crimes mais complexos, como é o caso dos assaltos a bancos. E com certeza vai ser muito bem acolhido, porque a Polícia Civil de Sergipe é uma família. A gente, por estar num estado pequeno, por ser também uma instituição pequena para atender a nossa sociedade, que não é uma população muito grande, a gente conhece todo mundo, ajuda todo mundo, se acolhe, cuida um do outro. Então, quem vier para cá vai estar em casa, vai estar em família. É isso, então, Jéssica, muito obrigada. Adorei nossa entrevista. Parabéns pelo trabalho e pela sua nova fase agora como mamãe. Obrigada a você, Ana Luísa. É muito bom poder falar para todo mundo que está querendo vir, compartilhar do que a gente vive junto aqui. Viu só, né? Tá feito o convite, então, para você que está aí assistindo. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha te motivado ainda mais. Se você quiser assistir outras entrevistas, fique à vontade aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais, tchau, tchau!